Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. É uma alegria, um prazer poder me dirigir a você mais uma vez no devocional Manhã de Esperança. Esse canal existe para abençoar a sua vida. Hoje vamos pensar sobre o texto de Mateus, capítulo 15, 18 a 20, quando Jesus nos adverte sobre o nosso coração. Como devemos cuidar do coração com relação aos maus pensamentos. Existem os pecados chamados pecados de pensamento. Nós não pronunciamos palavras, mas eles estão dentro da nossa mente, maquinando contra nós. O mal aqui não é o mau caráter, o mal aqui tem a ver com pensamentos maus a respeito do que é a verdade. É como que o diabo estivesse lançando pequenas sementes no nosso pensamento para nos levar para o pecado. Lembre-se, todo pecado é fruto de tentação. Ninguém pecará sem antes ser tentado. Jesus, então, nesse texto de Mateus 15, 18 a 20, ele começa a enumerar quais são esses pecados de pensamento: homicídio, furto, adultério, falso testemunho, prostituição, blasfêmias. Os pecados brotam na nossa mente do nada. Sabe aquele dia que você acorda feliz, tá tudo bem com você e de repente aparece um pensamento esquisito na sua mente e você fica pensando: de onde veio esse pensamento? São os dardos inflamados do diabo lançando contra você para te levar à tentação, ao pecado. John Piper diz que nós temos 5 segundos para resistir à tentação. Ou você resiste ou você vai ceder o pecado. Paulo, em 2 Coríntios 2,11, nos adverte sobre os planos, os desígnios de Satanás. Ele diz lá que nós não devemos deixar facilidade para os maus pensamentos que vêm lançados por Satanás. Ele diz: nós não ignoramos os seus ardis, seus pensamentos, seus planos contra nós. Paulo está falando em 2 Coríntios 2,11 de batalha espiritual. A palavra desígnio ali é artimanha, é um propósito vil, é um propósito para o mal. O diabo não tem pensamentos positivos a nosso respeito. O diabo tem pensamentos maus contra nós. Não se iluda quanto a isso. Jeremias 29:11 diz que, porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus nunca vai intentar ou planejar o mal contra nós. Nunca. Deus é bom. Bondade é caráter de Deus e ele não pode ser tentado pelo mal e nunca tentará alguém para fazer o mal. Apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que o homem é formado de espírito, alma e corpo, a tricotomia. A mente tem a ver com o espírito, a alma, os desejos, as emoções. Lembre-se, a sua alma nunca vai estar saciada, ela sempre vai querer algo mais. Comprou 2 calçados que você queria muito, a alma vai querer o terceiro. Comprou 3 vestidos muito lindos, a alma vai querer o quarto. Fez a viagem dos sonhos, a alma vai querer a outra viagem dos sonhos. Ela é insaciável. E o corpo, onde nós materializamos os nossos desejos. Portanto, espírito, alma e corpo, é assim que o homem é formado e é assim que o diabo, estudando a humanidade, ele sabe como somos, ele vai tentar se infiltrar na nossa mente para alcançar a nossa alma e afetar o nosso corpo. Coração, a palavra coração no Antigo Testamento, eu quero lembrar a você de Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como a mente, ela gera desejo para o coração, nós precisamos entender essa ligação. O coração, a palavra coração, no contexto do hebraico, ela envolve 3 verdades, 3 conceitos. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Palavra coração, em Provérbios 4:23, tem esses 3 conceitos embutidos nele. Inclui mente, vontade e emoções. Nossa mente é tomada por alguma situação boa, nós nos sentimos bem. Quando nós corremos, quando nós praticamos exercício. Esses dias eu caminhei muito lá em Unamar, estou até mais moreninho. A caminhada na beira do mar, ela te traz uma felicidade, algo prazeroso, então isso te dá ânimo, a mente fica organizada, a mente fica bem, as emoções ficam melhores e a sua vontade para fazer as coisas se tornam mais leves.
você se sente melhor. Então, faça exercícios, não deixe de fazer exercícios. É muito bom. A rua é pública, vai andar, vai fazer uma caminhada num bosque, num parque, mas exercite. Se você tem bicicleta, vai fazer uma pedalada, faça exercício, isso é muito importante. Há uma versão de Provérbios 4:23, que não é essa que eu falei agora, né? Sobre tudo se deve guardar, guarda o teu coração. A King James diz assim: acima de tudo que se deve preservar, e guardar aqui é proteger, né? Guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Você percebe a importância do coração no contexto de Provérbios 4:23? A Bíblia, a mensagem, ela tentando simplificar o texto para a compreensão melhor, ela traduz esse versículo, Provérbios 4:23, da seguinte forma: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Uma outra tradução mais assim facilitada para compreender diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Daí você entende por que Jesus, em Mateus 15, está falando sobre os maus pensamentos. De onde vêm os maus pensamentos? A nossa mente, o nosso coração é tomado esses maus pensamentos, e nós temos o dever de bloqueá-los, reagir, ser proativo, ou nos deixar levarmos pela ociosidade, pelos pecados da ociosidade, e assim vamos cair. A decisão é nossa. Eu preciso guardar, eu devo guardar, eu preciso proteger. Tenha cuidado, é um alerta com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Como estão seus pensamentos hoje? O coração, como alma ou mente, ele é a fonte, o lugar dos pensamentos, mas também é o lugar dos desejos, das paixões. É o centro da nossa personalidade. É essa a ideia da palavra coração. Mateus 22:37 vai nos mostrar que a fé não anula a razão. Eu tenho a razão, Deus me deu a razão, o intelecto. Então eu preciso ter o controle da minha mente para que as paixões desse mundo não me arraste. E se ela conseguir me arrastar, dura será a batalha a enfrentar, e provavelmente eu vou perder a batalha. Eu preciso lembrar que a queda é iminente. Não fique achando que há pecados que você nunca cometerá. Eu nunca matei ninguém, mas eu não posso dizer nunca matarei, porque o pecado habita em mim e eu luto contra ele. Os desejos estão dentro de nós, mas nós temos o Espírito Santo, a palavra, a oração, as disciplinas espirituais para combater esses desejos, esses maus pensamentos. Essa é a batalha que todo crente vai enfrentar todos os dias até que Jesus volte ou que ele te chame para encontrar-se com ele. Quando você estiver debaixo do controle de Deus, quando você está debaixo do controle do Espírito, você vai perceber que seus pensamentos não são maus. Seus pensamentos são bons, seus pensamentos são de misericórdia, são de paz, são de concordância, são de alegria. Você tem uma satisfação interna, quer tenha muito, quer tenha pouco. É sobre isso que Paulo está falando em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes nós somos ingratos porque queremos o que não temos e esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos. A ingratidão, ela nasce de um coração insatisfeito. Deleite-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Salmo 37. Eu quero concluir esse devocional de hoje, que está um pouquinho mais longo, mas eu quero ensinar isso a você. O diabo ataca a nossa mente com mentiras e acusações. E como ele faz isso? Ele coloca em dúvida, questiona as verdades absolutas da palavra de Deus. Não foi assim que ele fez com Jesus? Se ele tentou Jesus no deserto, ele não tentará você? Lógico que sim. E de que maneira ele fez? Assim como ele fez no jardim do Éden. Ele colocou em dúvida aquilo que Deus havia chancelado como verdade absoluta. De tudo vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo vem: será que é verdade? Coloca dúvida. Então, os maus pensamentos, o ataque na mente espiritual, na nossa mente, é o ataque espiritual, da batalha espiritual que nós precisamos enfrentar. Como enfrentar as batalhas espirituais na mente? Revestindo-se de toda a armadura de Deus. E é o que Paulo vai nos mostrar lá em Efésios capítulo 6. Principalmente
Essas 3 armas eu preciso tomar. Paulo diz, revestiu de toda a armadura, mas há 3 que nós precisamos estar sempre atento com ela. O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se eu tenho fé, eu vou proteger o meu coração dessas mentiras, das dúvidas que são lançadas no meu coração quando Satanás tenta aninhar-se. Eu não posso permitir que ele lance pensamentos maus, mas eu posso proibir e não permitir que ele faça ninhos e lance inverdades no meu coração. Por isso eu preciso do escudo da fé, eu preciso do capacete da salvação e eu preciso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu e você estivermos sendo atacados nos maus pensamentos por Satanás, nós precisamos lembrar que nós temos o escudo da fé, a espada do Espírito e temos a nossa mente protegida pelo capacete da salvação. Vamos tomar posse dessa armadura de Deus e vamos lutar contra os maus pensamentos. Eles são desígnios, setas inflamáveis que o maligno tenta lançar contra nós. Rei Stedman, ele diz o seguinte, que esses dardos inflamados que Satanás lança sobre nós, que o escudo da fé apaga, eles podem ser reconhecidos de 2 maneiras. Os dardos inflamados de Satanás podem ser claramente reconhecido de 2 maneiras. Ele pode surgir de pensamentos inapropriados dentro de nós, aqueles pensamentos que são chocantes. Como pode haver uma coisa dessa magnitude na minha mente? Você e eu às vezes tomamos susto. Como eu fui capaz de pensar uma coisa tão terrível a respeito desse meu irmão ou dessa minha irmã? São esses pensamentos que brotam do nada na nossa mente, mas eles também podem surgir como ataque na nossa posição em Cristo, insinuando dúvidas sobre a realidade, a confiabilidade no relacionamento com Deus, a confiabilidade no caráter de Deus. Quantas vezes eu e você estamos lendo a Bíblia e nos vem aquele pensamento, será que isso é verdadeiro? Será que Deus realmente inspirou esses homens? Será que eu posso crer que Deus é bom? Se tanta coisa ruim está acontecendo comigo, essa é uma das maneiras que o diabo usa para trazer descrédito, dúvidas, crises para a nossa fé. Portanto, fique firme, não desanime, continue lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e você será fortalecido a cada dia. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, espero ter ajudado você com esse devocional. Se ele abençoou você, compartilhe agora com 3 amigos nos seus grupos de WhatsApp. Fique comigo todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, você tem um vídeo devocional aqui para inspiração da nossa vida, nossa fé, fortalecimento da nossa vida e para fortalecer a nossa fé. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.